Olá, amigos, é com muita alegria que estamos aqui para estarmos estudando juntos o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus. E antes de iniciarmos ao estudo propriamente dito, escolhido para o momento de hoje, vamos fazer a nossa prece. Fechemos nossos olhos e elevando nosso pensamento a Deus, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui, buscando conhecimento, tão necessários para a nossa caminhada, para que possamos conduzir as nossas escolhas, os nossos pensamentos, nessa caminhada que estamos fazendo nesse plano. Pedimos também, Senhor, o amparo da espiritualidade para que possamos ter sabedoria nas nossas escolhas e que possamos seguir com aquilo tudo que nós escolhemos estar cumprindo. Obrigada por tudo, Senhor, que assim seja. Bem, irmãos, hoje nós vamos estar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, na parte do convidar os pobres e estropiados, dar sem esperar retribuição. O capítulo é o 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E os itens são o 7 e o 8. E esse trecho, né, essa parte do Evangelho é interessante porque todo o ensinamento de Jesus, ele hoje é um pouco mais claro para nós, embora ainda nós precisemos amadurecer ainda muito com a questão intelectual, de tudo aquilo da forma como Jesus passava naquele tempo e como que nós entendemos hoje. Nós temos que ter a concepção, né, o entendimento de que nós ainda aprenderemos muito mais. Nosso conhecimento sobre os ensinamentos nunca vai estar limitado. Sempre, conforme nós formos evoluindo como espíritos, nosso conhecimento vai se abrangendo de uma forma que coisas que nós não tínhamos a percepção anteriormente passaremos a ter. E nesse capítulo, né, nesses itens, é muito interessante a forma como foi passado esse ensinamento e como que Jesus demonstra quanto que Jesus era tão sábio, né, na forma dele colocar, na forma dele passar os ensinamentos e para que nós pudéssemos entender naquela época, que com certeza nós estávamos lá, né? E também para que nós pudéssemos compreender hoje como que nós vemos, né, a sabedoria, a pedagogia, tudo como ele tinha, a didática dele de passar os ensinamentos de forma que pudéssemos aprender, pudéssemos entender o sentido. E esse trechinho, ele é bem objetivo. Esses dois itens, eles são bem objetivos, porque eles explicam essas reflexões trazidas por Jesus e deixa claro pra gente, é sempre assim, né? Como se desse Jesus não faria isso, mas um tapa na nossa cara diante de coisas que nós precisamos ainda muito nos trabalhar também, reflexões. Então, eu vou iniciar a leitura do item 7 para que nós possamos refletir juntos. Item 7. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convidei nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno, e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão do reino de Deus. Lucas, versículo 12
a 12 a 15. Calma aí, gente. Capítulo 14, versículo 12 a 15. Só por esse trechinho aqui nós já poderíamos fazer toda uma breve reflexão, né, porque ele fica bem claro, pelo menos hoje para nós, né, essa questão da importância de retribuir, mas sem esperar nada em troca, da importância de que nossos atos sejam feitos pensando no que nós podemos doar, no que nós podemos passar para o outro, para o nosso irmão. E aí ele coloca essa questão de que não chamar amigos, não convidar amigos, nem convidar os irmãos, ele coloca de forma bem simbólica essa questão, porque de fato, quando nós pensamos em retribuir, quando nós pensamos em fazer, imaginemos que nós fôssemos fazer uma grande festa. Nós vamos chamar pessoas queridas, vamos chamar pessoas que são do nosso agrado, enfim, cada um teria um critério para convidar, para os seus convidados, né? Então, quando nós fazemos essa festa, nós vamos querer próximos a nós pessoas determinadas. E o que ele coloca aqui é como se nós fôssemos promover uma festa, um evento, que houvesse fartura, mas que nós não nos preocupássemos em convidar aquelas pessoas que somente são do nosso agrado, e sim há muitas outras, e principalmente aquelas que não pudessem nos favorecer de alguma forma. Faz de conta que nós vamos fazer essa festa e aí, por exemplo, vou dar um exemplo, criança, né? Porque a criança, ela, mesmo com sua inocência, não generalizando, mas ela sempre, quando tem a festinha de aniversário dela, ela fica com aquele pensamento do presentinho que ela vai ganhar. Vou ganhar presente. E aí quando tem a festa, então quer dizer, se no aniversário ela vai ganhar presente, ela ganha o presentinho, na festa de aniversário ela associa o quê? Que ela vai ganhar muitos outros presentes. Então imagine essa criança, que ela fosse receber em sua festa pessoas que não pudessem trazer presentes, mas que essa festa, de certa forma, seria algo que fosse trazer uma alegria para aquelas pessoas que vão estar ali prestigiando. Então, não é essa preocupação de... Embora, né, as crianças, assim, não generalizando, né? Às vezes, nós adultos que acabamos também criando certas questões sobre né, vou fazer uma festa e vai ganhar presente, aquela expectativa. Às vezes a criança, ela já tem essa percepção de que não importa o presente que ela vai receber, e sim que os amiguinhos vão estar ali, e sim que ela vai brincar muito, e sim que ela vai dividir, enfim. As crianças, elas cada vez mais elas estão nos surpreendendo com o conhecimento e amadurecimento espiritual que elas estão tendo. Mas fazendo esse comparativo, né, sobre a festa, sobre essa parte que Jesus nos fala, é como se nós tivéssemos sempre a oportunidade de oferecer algo. Nós temos essa oportunidade de oferecer algo, de fazer algo diferente, de retribuir o nosso conhecimento ao outro. E aí, quando nós temos essa oportunidade de promover esse banquete, que é muito interessante que esse ato ele não seja feito com a espera de algo em troca, que ele seja feito com um pensamento de que você se vê feliz em dar sem esperar nada em troca, que você se vê feliz em poder retribuir algo de bom que você tenha, né? Seja a sua fartura, no caso aqui ele colocou como
uma alegoria à questão, né, de uma festa, de uma ceia, de um jantar, que naquela época era muito comum serem feitos, né? Então, que você pudesse promover algo e que você pudesse entender que as pessoas que têm que estar à sua volta não são as pessoas somente que são do seu agrado, somente que iriam lhe favorecer algo, mas são qualquer tipo de pessoa poderia estar ao seu lado, que você entende que é importante ter qualquer pessoa. O importante na verdade, a importância vai estar não na questão do ato de promover o evento ou de quem que vai estar ali, mas de você conseguir doar, ceder, proporcionar a qualquer tipo de pessoa o que você tem para dar naquele momento. E aí ele coloca aqui: sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Então, muitas das vezes, nós esperamos, nós damos com aquela esperança de ter alguma retribuição. Nem que seja somente um obrigado, até um agradecimento. E aí, o Evangelho ele é bem claro, até quando ele fala, né, que dê sem esperar algo em troca, não esperar que o outro tenha a mesma percepção que você. E aí esse é um ponto muito importante para nós como pessoas, espíritos que estamos buscando nossa melhoria, para que a gente possa caminhar, amadurecer e entender a importância dos atos, dos bons atos, das nossas atitudes, sem estar sempre esperando, né? Sem estar sempre esperando um reconhecimento, sem estar esperando que o outro entenda o tamanho do seu sacrifício por fazer aquilo ali. Então vamos passar para o item 8. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes, se lhes buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. A sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. Então, quando ele colocou, Jesus trouxe esse conhecimento, essas reflexões, porque para aquele povo daquela época, entender dessa forma ficaria muito mais fácil. Jesus sempre buscou trazer os ensinamentos de forma bem figurada, alegórica, mas buscando também trazer as vivências da época, daquela época em que acontecia, né, que aconteceu a sua passagem. E dessa forma, o espírito, ele absorve de acordo com o seu amadurecimento. E hoje nós continuamos refletindo e entendendo muitas outras coisas. E eu destaquei aqui algumas partes que eu sempre acho interessante dentro da leitura, porque para mim, né, no caso é interessante, mas claro que estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes. Se buscarmos são sublimes. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhes buscarmos o espírito. Então, olhando, analisando essa colocação de Jesus, até hoje mesmo, se nós chegarmos em algum lugar eu vou fazer uma festa, vou promover algo,
mas não quero ninguém conhecido, não quero amigo nenhum, eu vou abrir ao público, ou então vou convidar os moradores, né, em situação de rua. Muitas pessoas vão ficar abismadas, né, ficariam abismadas com isso, porque o entendimento, as pessoas associam que se você vai promover uma festa, se você vai promover algo, a sua primeira expectativa, a sua primeira ação normalmente é fazer uma lista de convidados. Você vai fazer um evento, a sua primeira, o que você tem que saber antes é quem que você vai convidar para quantas pessoas serão para aquele evento. Então, se nós fôssemos olhar por esse lado dessa passagem de Jesus, realmente seria absurdo. Como que eu vou chamar para minha casa, para sentar à mesa, alguém que eu não conheço, alguém que, né, talvez estivesse numa situação, um pensamento, uma vivência diferente da minha. Então, para nós, para alguns de nós, ainda seria muito absurdo esse tipo de ação, de atitude. E aí, quando a gente fala sobre isso, não estamos falando sobre algo... Nós estamos falando sobre algo fora, né, de um padrão, né, de uma expectativa, no caso, esse sentido que ele está colocando aqui ainda é um sentido muito alegórico, muito figurado, para que nós possamos entender o sentido maior da fala de Jesus. E aí, no caso, vendo essa parte, vendo por esse lado, esse trecho, como foi colocado, seria algo absurdo para nós, para muitos de nós ainda, essa ação. Mas, se nós fôssemos olhar pelo lado espiritual, pela questão espiritual, por todo o objetivo da espiritualidade, por todo o nosso comprometimento aqui, porque somos espíritos em busca do crescimento espiritual, em busca da nossa reforma. E dentro dessa reforma nós nos comprometemos com muitas coisas. E nós não temos esse entendimento claro desse comprometimento, porque nós não temos também esse amadurecimento para ter noção de todo o conhecimento e mesmo assim fazermos as coisas boas porque nós queremos, nós sentimos aquilo ali. E aí é muito importante essa reflexão para entender que até para entender que os nossos atos, a nossa postura, a nossa conduta, ela não tem que ser boa porque o outro está vendo. Ela não tem que ser boa porque alguém vai falar. Ela tem que ser boa porque nós temos que sermos pessoas melhores. Nós estamos buscando ser espíritos melhores. Então, toda a nossa conduta ela tem que ser voltada para isso, para a questão espiritual. Muitas vezes aqui nós estamos ligados a situações, a ações que são indiferentes. Claro que tudo isso Deus que vai ter o papel, né, de olhar, de analisar. Nós não temos esse papel de julgar a ação de um de outro. Deus é que sabe de tudo, até porque Deus que sabe o que existe dentro do nosso coração. Mas a parte espiritual, muitas vezes nós estamos voltados para uma ação que, ao nosso ver, é pequena e que não teria tanta importância, mas que espiritualmente alcança um trabalho gigantesco. E tá aí a importância de quando nós estivermos promovendo, não promovendo, digo promovendo, que parece que quando eu falo promovendo, parece que é algo muito, muito grande. Mas quando nós fizermos algo, que nós busquemos realmente fazer o que é bom, o que é certo, porque nós entendemos que aquilo ali é bom e é certo, e não por motivos secundários, não para que seja explanado o bem, né? Explanado o bem que eu digo exposto, né? Que nós possamos se expor, o fulano faz aquilo ali, promove aquilo ali, né? Ser falado, porque isso prejudica a nossa vaidade, né? Prejudica o nosso trabalho com a vaidade que muitas vezes nós temos.
Então nós devemos tomar muito cuidado com a vaidade, principalmente, para que todas as nossas ações elas sejam voltadas porque é bom, que é certo, porque nós entendemos que aquilo ali é bom e certo, e não porque nós achamos que deva ser mostrado ou que, né, é bom as pessoas fazerem, verem. E é até interessante para que a gente entenda que os nossos atos, muitas vezes as pessoas têm uma preocupação também de entender que acham que precisam estar voltadas a ações grandiosas. Eu preciso estar dentro da casa espírita, do movimento, ou pelo mundo, em algo muito notório. Eu queria muito fazer algo como o Divaldo, a Mansão do Caminho. Então eu não vou fazer nada porque eu não consigo, eu queria algo assim, eu não consigo, então o meu trabalho é insignificante. Não. Todo trabalho no bem tem a sua importância. Todo trabalho no bem contribui para o crescimento, o melhoramento da humanidade, o nosso crescimento espiritual. Então, que nós não busquemos estar voltados para o que é, e sim para o objetivo que aquilo que é para o bem. E aí sim nós estaremos alcançando, ajudando a espiritualidade superior, né? Nesse trabalho incessante que é do bem, de reforma nossa, que é reforma do outro também. E ele colocou aqui que falou, né, sobre a questão de que a mensagem de Jesus era quase sempre figurada para o pensamento dos homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento. Então, naquele tempo, os homens tinham um pensamento ainda mais, não sei se, não vou dizer primitivos, né? Mas é porque a vivência naquela época era diferente. Eram pessoas que trabalhavam muito e não tinham tanto acesso ao conhecimento, à instrução, né? E hoje mesmo, nós tendo todo esse conhecimento, muitas vezes nós temos também dificuldade de compreender. Mas que Deus mesmo daquela forma, Ele conseguiu passar os conhecimentos necessários, e hoje nós também conseguimos olhar o conhecimento, refletir em cima dele e tentar nos melhorar. E naquela época Jesus buscava a vivência deles ali, que eles estavam tendo ali naquele momento, para que ficasse mais fácil a compreensão. Vamos seguir na nossa leitura. O âmago do seu pensamento se revela nessa preposição: e sereis ditosos por não terem eles meios de vos retribuir. Quer dizer que não se devem fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a sua participação na abundância de que desfrutais. E aí aqui eu destaquei algumas partes, né? E serei ditosos por não terem eles meios de vos retribuir. E aí, de repente, algumas pessoas podem pensar assim: então vou chamar quem não pode retribuir. A questão não é que você vai chamar quem não pode retribuir, quem não pode lhe dar nada fisicamente, porque nós sempre estamos muito ligados à questão material. Então, assim, a questão que ele coloca aqui é muito espiritual, é muito ligada à parte espiritual, mas nós sempre temos essa coisa de ligar a parte material, a parte física, né? Então, ele coloca que convide pessoas, faça atos, não espere momentos, não espere algo específico, não espere que você conheça aquela pessoa. Muitas vezes nós estamos na rua, por exemplo, e vemos uma pessoa aflita ou uma situação totalmente assim, que nós conseguimos perceber, nós
Em algum momento nós conseguimos perceber aquilo ali e muitas vezes por não conhecer a pessoa, não conheço, não tenho intimidade, não vou falar. Até mesmo dentro das nossas relações sociais. Às vezes nós vemos a pessoa, você olha assim, a pessoa, você sente que ela não está bem. E você fica às vezes com medo, nós ficamos com medo de chegar, de nos aproximar, de falar algo. Às vezes a pessoa não precisa nem que fale algo. Às vezes ela precisa somente de um abraço. De alguém que olhe nos olhos, às vezes alguém somente que escute. Então é esse tipo de coisa, são essas reflexões também que essa parte do Evangelho nos traz. Para que a gente possa, que as nossas ações elas possam ser feitas independente de quem seja, independente do que aquilo ali vai gerar, independente do que aquilo ali pode nos trazer de retorno. Porque o nosso objetivo aqui não é receber. Graças a Deus, nós temos a oportunidade de estudar o Evangelho e receber todo esse conhecimento para nos fortalecer e continuar plantando dentro de nós as sementinhas de amor, de conhecimento, para que nós possamos continuar caminhando. Mas o nosso objetivo aqui não é receber. Nosso objetivo aqui é doar. E o que nós estamos doando? Quais as percepções que nós estamos tendo do mundo, das pessoas? Será que nós estamos parando para olhar nos olhos? Perceber a pessoa, olhar na alma daquela pessoa, entender se ela está bem? É um mínimo. Nós não precisamos, para fazer ação no bem, nós não precisamos ser ricos, nós não precisamos ter bens, não precisamos de nada, nós só precisamos querer, nós só precisamos deixar que esse lado espiritual afloreça, que a gente possa ter capacidade de olhar o outro no olho e poder doar o mínimo que nós pudermos, que seja, às vezes eu só tenho um minutinho, às vezes eu estou na correria, a pessoa está na correria, mas vê uma situação, ai meu Deus, mas eu estou atrasada, será que não tem um minutinho para fazer algo, só para olhar, fala, então vai dar tudo certo. E é o mínimo que às vezes para aquela pessoa ali gera dá uma renovação no espírito daquela pessoa, no ânimo, na ânsia de viver, na ânsia de continuar. E é sobre isso que essa parte fala. Não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição. Então, não espere nada em troca. Não espere um momento certo para fazer o bem, porque não existe um momento certo para fazer o bem. O momento certo é a todo momento, a toda hora, todo dia nós temos a oportunidade de fazermos o bem, de sermos melhores, de contribuirmos com a espiritualidade superior. E aí ele coloca aqui: convidai para os festinhos dos pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Ele colocou os pobres aqui, mas assim, pobres, a gente pode entender como o sentido de pobres, não é questão material. Pobres também, nós podemos fazer um paralelo, né? Nós podemos também colocar como aquelas pessoas que ainda não têm o conhecimento que nós temos. Aquelas pessoas que ainda se encontram muito perdidas. Não que nós, por estarmos dentro de uma religião, nós sejamos espíritos superiores. Não, nós temos muito a nos trabalhar. Mas ainda existem muitos irmãos que estão desamparados, porque ainda não entenderam, não amadureceram, não se acharam. E aí passam a ser o sentido de pobre, como muitas vezes nós podemos ser também pobres. Pobres de amor, pobres de carinho, né? Então esse sentido de pobre é bem figurado também. E aí que nós possamos enxergar onde nós podemos oferecer, onde nós podemos colocar o banquete, porque se nós hoje temos o conhecimento que nos liberta, e mesmo assim está difícil, mas nós temos esse conhecimento tão bonito, temos acesso ao Evangelho, que nós possamos retribuir isso a outras pessoas, que nós possamos passar a outras pessoas.
tudo aquilo que tudo aquilo que nós já temos, graças a Deus, e agradecer a espiritualidade por essa oportunidade. Porque muitos ainda não têm, e muitos ainda se encontram desamparados, se encontram perdidos, se acham infelizes, porque ainda não compreendem a dimensão do nosso papel aqui, da importância de nós estarmos aqui, da importância que cada um tem, da importância que ele tem. Então, nosso papel é esse, é distribuir a abundância daquilo que nós temos, que as nossas ações elas possam ser voltadas não só para uma questão material, porque o corpo também padece, precisa desse amparo também, porque uma questão física, né, material, a gente ainda precisa disso, mas que o nosso banquete possa ser servido, distribuído em diversas formas, seja material, seja espiritual, mas que nós possamos estar atentos a retribuir toda vez que nós precisamos. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para as suas mesas apenas os que podem? Como eles dizem, fazer-lhes honra ou, a seu turno, convidá-los, outros. Ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhes presta, sem que o pareça, aqueles sem irem recrutar os cegos e os estropiados praticam a máxima de Jesus. Se os fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Então, ele coloca que muitos conseguem entender e já fazer, né? E até o fato de, por exemplo, que nós temos conhecimento da doutrina, do Evangelho, estudamos o Evangelho de Jesus, o que não nos faz melhor. Então, muitas vezes, o outro que não tem um conhecimento, não segue uma religião, consegue fazer aquilo ali, consegue promover um trabalho muito maior, consegue se doar muito mais, por não se ligar nessa questão da troca, não ter essa necessidade da troca. E não... quantos trabalhos, por exemplo, até vamos dar um exemplo aqui, alguns artistas que promovem ações e que muitas vezes não ficam em evidência, não são colocados em evidência, porque preferem que aquilo ali não apareça. Então a ação no bem, ela tem que acontecer sempre, independente que alguém veja, independente que... claro que existem situações que quando você consegue divulgar algo, digo material, de forma material, você consegue ajuda, você consegue mãos para fortalecer aquele trabalho, mas que nós nunca nos apeguemos somente de começar algo ou de ter atitudes boas somente quando colocando sempre um obstáculo, só vou fazer o trabalho com os moradores em situação de rua quando eu tiver um tempo, só vou fazer isso quando eu tiver isso, não, nós podemos estar fazendo a qualquer momento, inclusive um dos lugares que nós podemos promover todo esse amor, todo esse conhecimento que nós já temos dentro do nosso lar. Porque quando fala em distribuir para quem não tem a quem retribuir, nós também podemos englobar o seio familiar, onde nós convivemos com pessoas muitas vezes que nos são difíceis de convivência, pensamentos diferentes, e que nós teremos a oportunidade de doar o nosso conhecimento ali dentro, de colocar em prática o nosso conhecimento, e sem esperar nada em troca, porque nós sabemos que dentro do seio familiar estão pessoas que nós temos dificuldades também,
e sabemos que muitas vezes é difícil. Então, ali também é uma excelente oportunidade de nós colocarmos, de darmos o nosso banquete de conhecimento do que nós já temos conquistado espiritualmente. Então, se nós analisarmos, né, por esse item, por esses itens, esse capítulo, Jesus nos convida a dividir com todos aqueles que estão à nossa volta, independente de vínculo familiar, independente de vínculo de amizade, o que nós já temos, todo o conhecimento. Quando nós menos esperamos, existe a oportunidade de nós dividirmos tudo aquilo que nós já temos. Dividirmos o nosso conhecimento, o nosso amor, para que eles também possam receber e amadurecer e crescer espiritualmente também. Que eles possam, muitas vezes, uma palavra, algo que você está refletindo, você contribui, você coloca num grupo, você fala com alguém, aquilo ali tem um despertar para o outro enorme. E olha a importância da palavra. E aí a importância de estar retribuindo, né, distribuindo conhecimento. Bom, amigos, eu espero que o estudo, as reflexões tenham sido válidas. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre muito bom estar nessa casa que amo tanto. E vamos então fechar o nosso estudo fazendo a nossa prece de agradecimento. Deus nosso Pai de infinita bondade, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade tão boa de refletir os ensinamentos de Jesus, sempre oportunos, sempre nos auxiliando na nossa caminhada, que possamos, Senhor, ser dignos de evoluir, de retribuir todo esse conhecimento às outras pessoas que infelizmente ainda não têm o conhecimento, que buscam a felicidade em ações momentâneas, situações momentâneas. Muito obrigada, Senhor, por todo o amparo enviado, que nós possamos estar vigilantes e atentos a todas as oportunidades de retribuir todo o conhecimento e também, Senhor, para conduzir as nossas ações da melhor forma possível. Fica conosco agora e sempre, que assim seja.